Geográfico de Santa Luzia, professor José Hammurabi Nóbrega de Medeiros, para presidir a sessão. Boa tarde a todos. Pedindo a Deus para que haja paz, respeito e solidariedade. Compareceu o senhor Yuri Hermes de Souza Lucena para tomar posse como sócio efetivo da cadeira número 7, na sucessão do sócio Wagner Bezerra de Souto, cujo patrono é Ezequiel Fernandes de Araújo Filho, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Tem participado de movimentos. Como produtor cultural, é titular de um escritório especializado em produção cultural, projetos e prestação de contas, bem como acompanhamento normativo de municípios da Paraíba. São memórias, são legados, passados por gerações. São relatos registrados no livro das tradições. São culturas resguardadas, são forças sendo contadas, são vidas sendo nutridas, vida longa ao instituto que molda no solo bruto sementes que geram vidas. Imagine se a memória desse povo se apagasse e restaria se a história ninguém nunca mais contasse. Se nada fosse gerado, se ninguém fosse ao passado buscar o que por lá mora, a vida seria um muro a separar o futuro do antes e do agora. Imagine se a lembrança findasse lenta e cruel, quem nutriria esperança, quem gravaria um cordel, quem comporia um forró, quem iria ficar só, amargando a solidão, se ninguém lhe conversasse e ninguém mais relatasse o valor da tradição. Eu digo por ser poeta, seria grande o tormento. A vida estando incompleta diante do esquecimento, mas surge o nosso instituto, tão valente, nobre, limpo, honrando a justa verdade pela história verdadeira na mão de cada confreira, na mão de cada confrade. Rogo a Deus, o Criador, que tudo conduz e cria, que garanta em seu labor que nossa Santa Luzia, vida longa a quem fornece, o saber que reconhece, que quem conhece na pele, vida longa, meu querer, vida longa para você, IHGSL. Muito obrigado. O nosso livro ele foi feito em 3 mãos. E ele fala a respeito de 3 personagens. Teresa da Conceição, Rosalina Maria da Conceição e Aristana de Brito Guerra. A primeira da cidade de Acari e as 2 últimas estiveram aqui na cidade de Santa Luzia. Uma foi uma professora e outra foi uma parteira. Este livro é de grande importância porque nós resgatamos alguns fatos históricos que muitas vezes essa geração nova desconhece. E a gente traz à tona algumas coisas dos anos 60, 70, 80, que essa geração mais nova não tem conhecimento. E bem como alguns fatos mais antigos.
Muito bem, nós vamos disponibilizar o número do nosso telefone para que você possa nos ligar e nós diremos o lugar onde você pode pegar o seu livro, tá certo? Nós já temos alguns contatos aqui com a pousada, o restaurante lá do Pé da Serra, que será um dos pontos de venda. Nós temos também na livraria e também nós faremos isso em mãos, não é? Você nos liga e a gente manda deixar na sua casa. Além de você, quais os outros escritores que participam desse livro? Dr. João Telestro, José André, que sou eu, e Sérgio Hermilton. Sérgio é historiador, Dr. Telestro, ele é engenheiro mecânico e eu sou teólogo. Na verdade, o professor Telésforo era pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus central em Natal. E ele foi o coordenador de um projeto chamado Trilhas Potiguares, na década de 90. E naquela época eu era aluno do SERES em Caicó, do curso de bacharelado em História. E foi onde nós nos conhecemos. De lá, nesse período até hoje, nós temos esse vínculo, né, pelos laços da universidade, né, pelos laços da história e nos descobrimos pelos laços de parentesco. Somos primos no ramo familiar Medeiros, Dantas e Araújo. E aí, onde é que eu entro na parte do livro Trilheiros e Trilheiras do Seridó a Santa Luzia? Né? O meu papel foi exatamente fazer um apontamento da genealogia que liga a família Brito Guerra a Santa Luzia, com as famílias que trilharam do Seridó até Santa Luzia, que exatamente parte do casal, o patriarca Manel da Anunciação Lira e Ana Filgueira de Jesus, que são meus ex-avós, que deu origem à família Brito Guerra lá no Seridó do Rio Grande do Norte. Assumindo, né, o sobrenome, o senador e o padre Francisco de Brito Guerra, espalhando toda uma descendência no Seridó do Rio Grande do Norte e na Paraíba, se consorciando com os vários troncos, né, das antigas famílias do Seridó, seja Araújo Pereira, Dantas Correia, Azevedo Maia, Medeiros Rocha, Nóbrega e tantos outros. E assim eu faço essa costura de retalhos entre essas famílias que fincaram raízes a partir de fazendas de gado, do criatório do gado, né, na região do Seridó, do RN e da Paraíba. E assim a gente faz um resgate dessa memória histórica, né, e a valorização de nossos antepassados. O desafio é você colocar palavras que as pessoas possam entender. Porque, na verdade, o que é a escrita? É você comunicar às pessoas aquilo que você quer que elas entendam. E a gente tem que usar uma linguagem pela qual as pessoas possam se deleitar na leitura e possa vivenciar essa leitura. Que ele possa entrar na história e que ela possa cavalgar pela história. A partir do momento que você está lendo, você também seja um personagem dessa história. E a gente tem essa preocupação de levar ao leitor a se integrar dentro do universo da leitura. Além desse lançamento hoje em Santa Luzia, já houve em outras cidades ou tem alguma programação para um próximo momento? Sim. A semana passada, no dia 7, foi lançado no museu em Acari, na cidade de Acari, no Rio Grande do Norte, onde no dia 8 nós também estivemos participando do encontro de genealogia, o 5º encontro. Nós teremos um novo lançamento na cidade de Natal, um outro lançamento na cidade de Campina Grande e também um outro lançamento na cidade de Boa Vista, aqui na Paraíba. Para iniciar, convidamos o professor Dr. João Telestro de Medeiros, da UFRN, o pastor José André Silva e o ativista cultural Sérgio Hermilton
para o lançamento do livro Trilheiras e Trilheiros Potiguares no Seridó e Santa Luzia de antigamente. Meus amigos aqui presentes, meu irmão Hammurabi, Cícero, Gabriel, segundo, para vocês terem uma ideia, como é o Seridó, o professor Adalto, hoje, estaria, meu primo Edson, caro amigo, completando 50 anos de casado. Eu peço uma salva de palmas para ele. Viúvo há poucas semanas, mas fez questão de vir a Santa Luzia para nos abraçar. Eu peço outra salva de palmas para o professor Adalto. Este é o espírito da nossa terra. É este o sangue que corre nas nossas veias. É o perfume que se desmancha no ar. É o perfume de Aristana, que não está mais aqui presente, mas está presente. Para aqueles que creem, como nós cristãos, na imortalidade da alma, está aqui presente. Ela que foi a primeira professora das meninas de Santa Luzia, ou uma das primeiras, em atenção a quem foi pioneira, porque na realidade os ensinos eram feitos nas fazendas, nas casas das mestras, etc., para uns poucos. Mas uma das primeiras professoras do ensino público feminino de Santa Luzia foi a professora Aristana Guerra. Então, inspirado nesta tia-avó do professor Hammurabi, minha e de vários santaluzienses aqui presentes, outros ausentes que não puderam vir, nós lançamos esse opúsculo humanitário, vamos chamar dessa forma. Esse nome, opúsculo humanitário, eu estou colando de uma professora do Rio Grande do Norte, Nísia Floresta, que foi pioneira no Brasil do ensino às mulheres. Foi ridicularizada na corte de Dom Pedro II, porque colocou uma escola no Rio de Janeiro só para mulheres. Ela que casou aos 13 anos com o vizinho, fazenda vizinha, durou 6 meses o casamento. Ela disse: pai, eu sigo fora desse casamento. O pai era advogado português, a mãe de Natal. Nísia Floresta é o pseudônimo, na realidade era Dionísia Gonçalves Pinto. Pois bem, Aristana é uma das seguidoras de Nísia Floresta, que honrou essas plagas santaluzienses. Não queria saber se a pessoa tinha posses, se não tinha. As meninas de Santa Luzia, que foram as nossas grandes matriarcas que construíram esta terra, que nos trouxeram até aqui. Integrando este livro, nós temos o professor Sérgio Enilton, de Acari, um amigo de longa data, desde o tempo que eu estava na Pró-Reitoria de Extensão da UFRN. Era ele que, ainda aluno do curso de História do SERES em Caicó, levava toda a comunidade da UFRN para ver as inscrições rupestres que havia e que há de legado dos nossos ancestrais em todo o Seridó, incluído o nosso. Aliás, já que nós temos políticos presentes, vereador Nerinho, Seridó poderia ser um estado. E segundo o prefeito de Acari, a capital Campina Grande. Então, fica aqui a sugestão, meu primo Romero. Então, para compor o livro, convidamos Sérgio Enilton, que nesse livro faz uma apresentação, um apanhado, baseado no professor Adalto Guerra, baseado em vários historiadores, sobre o cruzamento, um dos cruzamentos entre os Araújo Pereira e os Brito Guerra, dentre a qual o professor Hammurabi, eu, Conceição Expedito, meu irmão que está ali, nos incluímos. Na segunda parte do livro, não sei se vocês já ouviram falar,
de um dentista santaluziense chamado Dr. Zé Benício. A lambreta dele. O senhor pegou carona? Também. E hoje anda de moto? Também. Então, as influências que vão passando na nossa terra estão registradas nesse livrinho. Algumas delas que a gente quis resgatar. Cidade Santa Luzia, nós temos que aplaudir. 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 Veneza paraibana do Vale do Sabugi. Veneza paraibana do Vale do Sabugi. Cidade Santa Luzia, nós temos que aplaudir. Cidade Santa Luzia, nós temos que aplaudir. Veneza paraibana do Vale do Sabugi. Veneza paraibana do Vale do Sabugi. Oh, saudade que eu tenho das coisas de lá. Oh, saudade eu tenho das coisas de lá. Me chega a saudade, minha vontade é voltar. Oh, saudade que eu tenho das coisas de lá. Oh, saudade que eu tenho das coisas de lá. Quando me chega saudade, minha vontade é voltar. Salve, Mané de Bia. Salve nossos mestres. Outrora roceiro em seu arredor, hoje ganha mais dinheiro vertendo pouco suor, e comparado com o passado eu acho muito melhor. Resumindo, a moça casava virgem com as bênçãos do divino, hoje quando vai casar já vai levando um menino. No presente o desatino dá pra pular a barreira. Olha, é a um só tempo alegria e muito orgulho, porque relembrar a história e a memória de uma cidade, berço da cultura de toda a Paraíba, é um orgulho muito grande para a gente, enquanto atualmente presente o Instituto Histórico e Geográfico Santa Luzia. Agora mesmo, a gente está escutando o hino de Santa Luzia, eu fico todo arrepiado, porque eu nasci aqui, não cresci aqui, por razões. Meu pai se mudou daqui por razões profissionais, eu não vivi essa infância e tenho muita inveja de quem viveu a infância. Então a gente relembrar e comemorar a cultura de Santa Luzia nos enche de orgulho. Olha, o que eu fico preocupado com o futuro é que parece que as novas gerações estão esquecendo essa riqueza da poesia, dessa beleza
dessas serras, de toda essa beleza de Santa Luzia, e que as novas gerações fogem para irem olhar outro gênero. Fogem para a praça e olhar outros gêneros musicais que não são nossos, não estão no nosso sangue. Eu fico preocupado com isso. Mas eu tenho certeza, como a força da gente, 40 sócios do Instituto Histórico, e o povo de Santa Luzia vai reverter todo esse quadro. Se a gente divulga o que é belo, o que está no nosso sangue, isso sobrevive. Sim, nós temos agora mesmo a apresentação de Coco de Roda, que é, olha, Manuel de Bia, ele é conhecido no Brasil inteiro. Meu filho, eu tenho um filho que começou a fazer música, e veio me perguntar, meu pai, quem foi Manuel de Bia? Porque meu professor disse que existe um coco de roda, uma variação de coco de roda que é estudado na história da música brasileira, que é o coco de roda de Santa Luzia. E o pai dele foi Manuel de Bia. E como é que atualmente isso não é divulgado? Tá certo? Então tem que ser divulgado Manuel de Bia. E toda a grande cultura de Santa Luzia. Tem que ir para a praça pública, tem que tocar muito forró, o nosso forró genuíno. E não esses forróis que são promovidos pela mídia. É uma mensagem de esperança. Esperança que o futuro se espelhe no passado tão bonito, na cidade de Ilha, onde o pessoal vinha, procurava Santa Luzia por sua cultura. Então é a mensagem de esperança para uma Santa Luzia onde o progresso não seja prejudicado pelas novas tecnologias que podem mascarar a nossa cultura genuína. É mensagem de esperança. Esposa, para fazer essa surpresa. E peço a Deus por todos nós, para que a gente possa viver muitos anos trabalhando para o Instituto. Eu convido todo mundo para representar da Murá. Berço nato da cultura do forró e poesia, artesanato sobrando, carnaval traz euforia, cavalgada e vaquejada, que seguir cidade iluminada, parabéns Santa Luzia. Pois a todos meus amigos aqui de Santa Luzia, 154 anos, eu digo amanhecência do dia, me orgulho ter presente, dou de graça o repente, parabéns a Santa Luzia. Nosso município foi criado pela lei provincial. No ano de 1861, se fundou nossa cidade residencial. Santa Luzia tem muita história, belezas e um vasto patrimônio cultural. Em nossas histórias, nossos povos, temos os santos de devoção. Santa Luzia, São José, São Pedro e São Sebastião. É a mais pura cultura da fé e adoração. Em nosso calendário festivo, destaca-se o São João, melhor arrasta-pé do Brasil, só se encontra aqui na região. O autêntico forró, pamonha e canjica mantém viva a tradição. Eu sou um homem do campo e não sei o que é esquema. Meu verso é feito das folhas, da catingueira e jurema, do rio e da correnteza, que eu tiro da natureza as letras do meu poema. A velha jurema preta e o velho umbuzeiro, o aboio do vaqueiro e a pimenta malangueta, o pavilhão, a retreta da festa em Santa Luzia, coloquei numa bacia, depois gostei da mistura. Poesia, coisa pura, não cabe pornografia. Prendi o devorador do fruto da roçalia. E aí Mané diz,
Esse grilo é um ladrão. Roubava no meu roçado com outros seus aliados dessa mesma profissão. Por uma contradição, agora vai para a cadeia. Passar fome, levar peia, por ser um destruidor. Prendi o devorador do fruto da roça alheia. Esse grilo destruía as ramas do meu roçado, planta que eu tinha plantado, girimum, melão, melancia, tudo isso ele comia. Estava barriga cheia, com almoços, janta e ceia, sem que nunca trabalhou. Prendi o devorador do fruto da roça alheia. Para você não tem sortura, já está lavrado o processo. Nem tribunal, nem congresso. Defender você procura, tu vai para uma cela escura, só vem e teia. Das coisas mais feias que você já praticou. Prendi o devorador do fruto da roça alheia. Muito obrigado.